Que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. Boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade, pedir ao pastor, irmão Daniel, para nós louvarmos um hino. Esse hino que tem falado muito assim aos nossos corações nesses dias. E tome posse nessa noite que o nosso Deus, Ele é o nosso escudo. Amém? O nosso Deus, Ele é o nosso escudo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Já vi fogo e terremotos, cante, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que
se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração, para os nossos corações nessa noite. Amém? Se você veio aqui nesta noite com este propósito, a este lugar, que não havia lugar melhor para nós estarmos nessa noite. Eu costumo dizer que o melhor lugar para nós estarmos na terra o melhor lugar para nós estarmos na terra é na casa do Senhor. E nesta noite sinta-se um privilegiado. É um privilégio, é uma honra de nós podermos estarmos na casa do Senhor. Amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Esse texto é um texto conhecido nosso pela misericórdia do Senhor, mas nós entendemos, como a própria palavra do Senhor nos diz, que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E temos a certeza que o Senhor nessa noite vai falar mais uma vez através dessa palavra de uma forma diferente, e assim sucessivamente. Amém? Esse texto tem por título: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. Ali, depois de um dia tão exausto e cansativo, porque Jesus era Deus, sim, mas também ele era homem. E no versículo 35, ele é convidado a passar para o outro lado, e de pronto entra naquele barco e atravessa. E estudando nesses dias, ali ele estava na Galileia, iria passar para Decápolis do outro lado. E naquele lugar, aonde existia aquele mar, e por incrível que pareça, irmãos, as tempestades naquele lugar eram frequentes. As tempestades neste lugar eram frequentes, no mar da Galileia. E ali o nível do mar estava a 210 metros. O mar estava a 210 metros do nível, abaixo do mar.
Ele tinha 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. Eram formados por corredores de montanhas. Por isso que eu disse aos irmãos, era certo e já era esperado pelos discípulos, pelas pessoas que frequentavam aquele lugar, aquele tipo de momento, aquela tempestade. Porque o vento batia e era muito forte, e o lugar cercado de montanhas, não era como um mar aberto. E era certo que aquele temporal viria. Mas eu entendo, irmãos, e creio que vocês também nesta noite tomem posse, que aquele momento e aquela circunstância, ela foi criada pelo Senhor. Porque aquele momento não foi como um momento qualquer, ou que aqueles homens estavam acostumados a vivenciar. Eu entendo e creio que os irmãos também, Jesus criou aquela circunstância. E o texto nos diz que ele estava dormindo. Talvez a gente se pergunte, mas Deus, o Senhor Jesus, que era o próprio Deus, dormindo? Jesus era Deus, mas também era homem. E depois de um dia tão exaustivo e cansativo, ele sentiu cansaço. E o texto nos diz e nos afirma que ele estava deitado sobre um travesseiro, sobre uma almofada. Jesus estava cansado, irmãos. Jesus tinha passado um dia ensinando. Jesus tinha passado um dia fazendo a obra do Senhor. E ele, como homem, era certo que ele estivesse cansado. Talvez isso surpreendeu aos discípulos e também nos surpreenda. Mas é certo que o nosso Deus, falando na questão espiritual, ele não dorme. Ele está sempre atento, ele está sempre acordado. E naquele momento, dormindo, quando aquele temporal de repente surge, aqueles homens vêm a se desesperar. Aqueles homens, de pronto e imediato, que vem logo na mente deles, no coração, eu não sei qual seria a minha atitude, qual a minha reação, qual a sua reação. Não sei se nós pularíamos daquele barco, não sei o que faríamos, mas é certo que o desespero ele vem, irmãos. Porque não foi uma situação qualquer. Por mais que eles fossem acostumados àqueles momentos, eles soubessem de que aquela região, aquele lugar, era frequente acontecer aquele tipo de situação. Mas nós temos que entender que aquele momento criado, aquela circunstância criada pelo Senhor, foi algo de diferente. Aqueles homens que caminhavam com o mestre, eles tinham visto tantas coisas. Eles tinham presenciado e vivenciado tantos feitos do mestre. Mas até então eles não imaginavam que iriam vivenciar algo do sobrenatural do Senhor. Mestre, não se te dá que pereçamos, ou morramos, ou venhamos a morrer? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, ou tranquilidade. É certo, irmãos, assim como foi na vida daqueles homens, tem que ser nas nossas vidas. Às vezes nós esquecemos dos feitos do Senhor outrora, daquilo que Ele nos fez, dos milagres que Ele executou sobre as nossas vidas, das bênçãos. E é certo que muitas vezes nós nos esquecemos, o medo toma conta, nós ficamos apavorados, angustiados. Estamos vivendo um momento na terra muito difícil. Estamos vivendo um momento ao qual a Bíblia nos relata sobre tempos difíceis e dias trabalhosos. Mas é certo que nós temos que entender que Deus, Ele está no controle de tudo. O nosso Deus, Ele não perdeu o controle. Ele está sentado num alto e sublime trono, governando e regendo todo o universo. Amém, irmãos? Talvez muitos de nós ainda temos essa dúvida.
Mas, Senhor, porque o Senhor tem permitido tanta coisa acontecer? Porque o Senhor permitiu, Senhor, às vezes um ente querido nosso partir? Porque o Senhor tem permitido um ente querido nosso estar até na UTI? Porque o Senhor tem permitido, Senhor, até muitos de nós contrair esse vírus? Nós temos que entender que tudo é para a glória do Senhor. Deus está no controle, irmãos. E o mais interessante nessa mensagem é que esses homens, eles não esqueceram. Eu não sei o que seria de nós, ou qual seria a nossa atitude, se seria a mesma deles. Recorrer ao Mestre. O texto não nos relata, não nos diz se algum deles pulou na água, é certo que não. Mas eu não sei sobre nós, sobre mim, sobre nós, se teríamos essa atitude. E eles de pronto, imediatos, eles recorreram àquele que tudo pode. E é o título desse texto nessa noite, irmãos. O título desse texto nesta noite: Jesus maior que tudo. Jesus é maior que tudo, irmãos. Eles fizeram uma coisa certa. Eles recorreram àquele que tinha o controle da situação. E muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós não recorremos àquele que pode fazer. Claro, existe a ciência, existe a medicina, existem os mecanismos humanos, mas temos que entender que nós temos um Deus que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é todo poderoso, Ele é aquele que está à frente e no controle de todas as coisas sobre as nossas vidas, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que Jesus está no seu barco. Amém? Eu quero te dizer nessa noite que Jesus está no nosso barco, irmãos. Não se desespera. Aquieta-te. O Senhor nessa noite está te dizendo: aquieta-te. É certo que a gente, na maioria das vezes, perde o controle, fica inquieto. O desespero toma conta. Porque nós somos humanos e queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Eu quero te dizer nessa noite: se você tem pensado em algo, se você tem sonhado algo, se você tem esperado algo, não espera em você mesmo, não espera no homem, espera no Senhor. Busca a direção que vem do Senhor para a sua vida. E disse-lhes: por que sois tímidos? Por que sois inseguros? Vocês não creem? Eu estou aqui. Irmãos, Jesus está do nosso lado. Assim como Ele estava naquele barco com aqueles homens. Não importa o que aconteça com as nossas vidas, irmãos. Não sabemos do amanhã. Não sabemos como será daqui a pouco. Não sabemos do nosso destino. Não sabemos que tempestade está vindo aí à nossa frente. E é certo que na maioria das vezes o próprio Senhor, Ele cria a tempestade. Ele cria a circunstância. Porque esse momento aqui não foi um momento qualquer, irmãos. Por mais que aquele lugar, por mais que aquele local, por mais que aquele mar, de contínuo acontecesse situações como essas, tempestades como essas, mas nesse dia, neste momento, foi algo de diferente. Jesus leva aqueles homens ali, assim como todos aqueles barcos que estavam em volta, para mostrar algo a eles do sobrenatural de Deus.
E eu fiquei pensando, irmãos, trazendo para as nossas vidas, na maioria das vezes, quando nós somos abençoados, Alex, a bênção é tão grande que abençoamos outras pessoas. O livramento que foi dado aos discípulos naquele barco, serviu também para aqueles outros barquinhos que estavam ali. Amém, irmãos? Tenha certeza que muitas vezes, ou quem sabe na maioria das vezes, a bênção que o Senhor lhe conceder vai servir para outros, vai abençoar outras vidas, vai dar livramentos a outros, irmãos. Porque é certo que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, que o Senhor verdadeiramente cuida de nós, que o Senhor verdadeiramente caminha conosco, irmãos. Não temas, só crê. Eu fico pensando quando o Senhor levanta Moisés e disse a ele, e envia ele a Faraó, e o temor toma conta daquele homem. Não era nada fácil ser enviado a Faraó, um homem temido naquele tempo. Mas o Senhor diz a Moisés, diga a ele que eu sou. Diga a ele que eu sou te enviou. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que esse eu sou está aqui. Eu quero te dizer nessa noite que esse eu sou está no seu barco. Que esse eu sou está no controle das nossas vidas. Que não há vento, não há tempestade, não há onda, não há circunstância. Então somente nós temos que crer. Então somente nós temos que confiar. Eu fico pensando que aqueles homens tinham visto tantas coisas. Pastor Luizinho, multiplicação de pães e peixes, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, tanta coisa, tantas maravilhas que o Senhor operou, mas eles não tinham visto ainda o que iria acontecer. Eles não tinham visto, eles não imaginavam. É por isso que no versículo 41, o Senhor nos diz, através da sua palavra, e sentiram um grande temor. É para sentir temor mesmo, Wilton. É para temer. E eles diziam uns aos outros, mas quem é este? O mais interessante, pastor Luizinho, irmão Aloysio, irmãos, é que estes homens andavam com o mestre. Mas eles não tinham entendido ainda quem era aquele homem que estava com eles. E trazendo para as nossas vidas, talvez a gente não entendeu ainda o Deus que nós servimos. Talvez você aí sentado, talvez eu aqui, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na luta que nós estamos passando, nós estamos dizendo no nosso íntimo, não tem mais jeito. Chegou ao limite. Não tem como. Não há como fazer. Eu quero te dizer nessa noite, que o Deus do impossível, aquele que transforma o impossível em impossível, está aqui. Ele está no meu e no seu barco. É por isso que esses homens foram tomados de temor, e nessa noite a gente vai sair daqui também, temendo mais ao Senhor. É para temer mesmo. Mas que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles não tinham vivenciado aquilo, irmãos. Eles não imaginavam. Trazendo para as nossas vidas, na maioria das vezes a gente não imagina de que este homem, Jesus Cristo de Nazaré, ele vai além de qualquer coisa. Ele tem o controle sobre tudo. Para aqueles homens, irmãos, foi difícil entender que um homem com um simples gesto, com sua calma costumeira, ele levanta. Eu fico imaginando a paciência e a calma, né? A paz de Jesus, a serenidade desse ser. Ele levanta e com um simples gesto, Wilton, ele ergue a sua mão e diz: aquieta-te, cala-te.
e o vento se aquieta, irmãos. E a tempestade passa. E tudo volta à bonança, irmãos. Tome posse nessa noite. Se você entende quem está no barco, levante. Vá até Ele, incomode a Ele. Incomode a Ele, porque eu entendo que o nosso Deus, Ele gosta sim de ser incomodado. O nosso Deus, Ele gosta de ser chamado. Ele gosta de ser reconhecido. Incomode ao Mestre. Porque é certo que Ele vai trazer a resposta. Como no texto: vento, acalma-te. Aquieta-te. E a bonança veio. Que você nessa noite tome posse, irmãos, e saia daqui entendendo que o nosso Jesus Cristo, com toda a sua simplicidade, o nosso missionário por excelência, Jesus era o missionário por excelência. Jesus era o dono do milagre. Ele é o dono do milagre. Jesus, Ele está no controle das nossas vidas, irmãos. Jesus está no controle da igreja, pastor Luiz. Jesus está no controle desta pandemia, irmãos. Não importa quantos já morreram, não importa o que está acontecendo. Ele está mostrando aos homens que Ele é Deus. A vacina está aí, né? Acho que alguns aqui já tomaram. Muitos estão na expectativa para tomar. Eu digo a você que, a começar da minha vida, temos que tomar sim, porque a ciência e a medicina foi instituída pelo Senhor, apresentando ao Senhor, mas que a nossa confiança não esteja na vacina. Que a nossa confiança não esteja nos médicos, nas ciências. Glória a Deus pela vida deles, pelos profissionais de saúde, pela vacina. Mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Porque Ele é o dono de tudo. Porque Ele é aquele que acalma a tempestade. Porque Ele é aquele que vai além. Porque Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Eu quero, através dessa mensagem, aos irmãos e a todos que nos visitam, eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que esta mensagem nesta noite foi oportuna. E que você não vai retê-la só para você. Você vai sair daqui, independente de hoje, amanhã, no decorrer da semana, no decorrer da sua vida. Leve ela para outros. Porque muitos aí fora estão precisando. Muitos aí fora estão precisando ter um encontro com esse ser. Esse ser chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse ser que nos alcançou, que fez uma aliança conosco. Esse ser que nos concedeu grande feito para as nossas vidas. A salvação das nossas almas. A bênção grandiosa para nossas vidas. Por isso eu te digo, já concluindo, já encerrando. Não temas. Não temas porque Deus é contigo. Não te assombres porque Ele é Deus. Aquieta-te. Não queira fazer na força do braço. Muitas vezes dizemos que confiamos no Senhor, mas quando vem, não é nem um vendaval, não é nem uma tempestade, é só um chuvisco. A tendência é que a gente se desespere. Mas nessa noite saia daqui com essa certeza, irmãos, de que independente da circunstância, do vendaval, da tempestade, nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle do universo. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. E fique em paz. Só creia que essa tempestade vai passar. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a gente guarde essa palavra nos nossos corações. Pastor Luizinho.